Olá, você que está aí escutando a gente nessa Semana de Ação de Graças. Nós estamos no 5º episódio e hoje nós vamos falar de gratidão pelos milagres. Estamos felizes de falar nesse assunto porque a gente crê em milagres. E a gente está aqui com o Pastor Barba. Seja bem-vindo, Pastor Barba. Eu que agradeço. O Pastor Edu, que gosta de ser chamado de Edu. Então vamos dar início a esse bate-papo gostoso sobre gratidão pelos milagres. Eu gosto muito desse tema. Tem um texto aqui, ó, deixa eu introduzir aqui, ó, Salmo 126:3, Barba. O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Esse texto, inclusive, tá em tudo que é caixinha de promessa aí dos crentes old school aí que ficam tirando, né? E aí, Barba, você gosta do tema? Eu gosto do tema e eu tenho uma caixinha dessa lá em casa. Na verdade, entregando a idade. Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho uma em português e uma em espanhol, Viu? né? Que eu ganhei quando eu tava lá no Chile. Mas eu gosto muito desse tema mesmo, assim, ver os milagres do Senhor, né? E agradecer por tudo que Ele fez, todas as coisas que Ele vem fazendo, né? Eu particularmente já vivi milagres na minha vida, né? E sou grato a Deus por isso, né? Então, quando eu era criança, entrando na adolescência, eu descobri que eu tinha uma doença no coração séria. O médico falou que eu não poderia fazer mais nenhum tipo de exercício e minha mãe ficou horrorizada. Era algum tipo de cardiopatia? Era como se fosse um sopro, mas um sopro bem agressivo no coração. Foi depois de um jogo de futebol que eu desmaiei. E aí todo mundo ficou Só assustado. isso, né, velho? E aí eu fui fazer os exames e o médico falou, olha, ele não vai poder mais fazer exercício físico, tem que ficar de olho, porque é perigoso e tudo. E minha mãe ficou extremamente alarmada e, como bons crentes que somos, estava tendo uma campanha, né, em uma outra igreja, na Casa da Bênção, pastor Doriel. E aí a gente foi e o pastor que estava pregando no final começou a fazer uma série de orações e falou assim, tem um jovem, uma criança que descobriu recentemente que está com um problema no coração e Deus tá falando vai curar ele. E aí nesse dia eu fui curado. Que lindinho, E aí E nós temos certeza disso porque o Barba é maratonista hoje. Se não Exatamente. tivesse sido curado, ele não estaria estaria, aqui conosco, Pois é. né, Barba? Já tá indo para a segunda maratona. Segunda já, né? Você maratona. corre todo dia, né, Barba? Olha, agora eu tô fazendo, são 4 treinos na semana, 2 dias de descanso, meio que só para fortalecimento. Eu tenho que falar isso, porque senão meu treinador vai brigar comigo, né? Mas tem que fazer fortalecimento também, essas coisas todas. Tá seguindo a Arrisca o roteiro de treino, né? Essa é a melhor atitude de gratidão que ele pode ter ao Senhor, né? Que Uma vez lindo. que ele me curou e agora eu posso fazer atividade física e correr, por que não? Né? Então, Que realmente legal. eu sou muito grato a Deus. E não só por conta de ter experimentado esse milagre, né? Mas por também, ao longo da vida cristã, ver Deus fazendo vários milagres, tanto físicos como outros milagres que a gente às vezes olha e fala assim, ah, não, isso não é milagre. Por que que a gente Não classifica como milagre, Por que que a né? gente faz essa classificação, então? Eu não sei, porque a gente tem no imaginário que milagre tem que ser algo espetacular, né? Aqui é porque a gente talvez se baseia no que a gente lê das escrituras, que Jesus foi lá e orou no cego e o cego ficou vendo. O outro era leproso e ele não foi mais. E aí a gente esquece que também teve milagre quando Jesus foi comer, né? Com o Zaqueu, né? Então, um milagre aconteceu naquela casa naquela noite e talvez as pessoas não entendam assim, mas um cara que cobrava propina, um cara que extorquia, ele livremente chegou e falou assim, olha, eu agora reconheço que o que eu faço é errado e se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Para alguém que vivia naquela prática, isso é um milagre.
Porque ele desapegou e assim, a sensação que o texto traz é que foi instantâneo. Ele estava ali e o que me mais chama atenção é que Jesus não chegou para ele e falou assim, olha, você tem que parar de fazer isso. Ele se deu conta. Então tem coisas pequenas que a gente não olha que é milagre, mas também são milagres, né? Quando Deus muda o sentido da nossa vida, dá Exatamente. Aquele estalo de você entender assim, opa, eu vivi assim e agora eu preciso viver de outra forma. Isso é um milagre talvez até maior do que que físico, né? Então, às vezes. Inclusive porque é mais duradouro, né? Exatamente. Então, a gente precisa ser grato ao Senhor, porque assim, às vezes as pessoas tá na igreja, eu tinha muito isso quando eu era menor, né? Antes de passar por esse episódio de vivenciar um milagre, eu pensava assim, porque eu ouvia as pessoas falando assim, não, é porque eu já fui ex isso, ex aquilo, eu já até falei isso pregando, né? E eu ficava pensando assim, mas eu não sou ex nada, eu sou sempre da igreja, eu nasci praticamente dentro da igreja. Não tenho o que falar. Eu não tenho, mas assim, Jesus foi generoso comigo por me fazer nascer numa família cristã, por ter uma avó que era temente a Deus e que me ensinou os caminhos. Isso também é milagre, né? Porque apesar de não ter vivido as loucuras do mundo, de ser ex, não sei o quê, eu tive uma experiência tão legal com uma avó que era tão sincera no seu relacionamento com Jesus, que para mim isso é um milagre. Ela é uma referência para você, né? Total, total. Porque no caso da tua avó, o relacionamento não era uma coisa assim conceitual, né? Não era uma coisa Não, abstrata, era uma pessoa real com ela, uma era experiência real, vivência. né? Eu acho que é isso que escapa às vezes da gente, esse milagre que é Uhum. ter um relacionamento real com Jesus, né? E isso era tão incrível, porque olha só, minha avó, ela uma vez, ela citou um texto para mim e eu achava que era uma frase dela, porque ela era, como toda boa avó, tem aqueles ditos, né? Aquelas frases de efeito de vó que você fala assim, né, isso aí é um dito popular. E ela fala assim, se alguém chegar na tua porta pedindo para comer, não dê só o que comer. Ou não fale para ela assim, vou orar por você. E depois eu lendo a Bíblia, eu descobri que isso era um texto da Bíblia. Eu falei assim, minha avó é quase uma teóloga, né? E ela não vivia como assim, não, eu estudei isso, eu aprendi isso e isso tá nas... Não, era algo que ela vivenciava. E por isso a gente também vivenciava isso, né? E aí você começa a perceber que Deus vai fazendo milagres e você às vezes não percebe porque você não tá vendo que no decorrer da sua história Deus está fazendo milagres, né? A família que você nasceu, as oportunidades que Deus te deu de vivenciar tanto talvez coisas ruins como coisas boas, né? Então a gente tem esse imaginário de não perceber os milagres no cotidiano. E o simples fato da gente estar aqui hoje sentado é um milagre. Eu tenho um bisavô italiano, tive um bisavô italiano, não conheci, o Donato, Ah, que supostamente, né, essa é a história familiar, né, era um grande jogador de carta mulherengo, vivia, né, por aí e tal, e eu não sei por que alguém um dia falou de Jesus para ele, contou sobre Jesus, e o meu bisavô Donato entregou a vida para Jesus, foi falar com a minha bisavó toda feliz, e o que aconteceu é que ele tomou uma surra da minha bisavó porque ela achou que era só mais uma desculpa pra ele ficar mais tempo fora de casa, né? Não, agora eu tô. Mas foi por causa desse bisavô que a minha família toda assim. teve um encontro com Jesus. Assim, é um milagre. A gente subestima esse. Essa é a minha pergunta, Bárbara. Como é que o que a gente precisa fazer para abrir os nossos olhos para ver esses pequenos milagres do cotidiano de todos nós? E eu falo assim, que é diferente desse modismo agora, de aplaudir o pôr do sol, mas é uma consciência mais ampliada daquilo que vai acontecer no dia a dia. Fala um pouco disso. Eu acho que a primeira coisa que pode abrir os nossos olhos para a gente perceber os milagres é a gratidão. E assim, eu acho que não é só por conta do tema, mas quando você aprende a ser grato, você começa a perceber os milagres,
Porque a gratidão vai te levando para esse lugar de percepção das coisas, de perceber que uma pessoa encontrou o seu avô e ele teve a vida transformada e o que se achava que era só mais uma desculpa transformou toda uma família e gerações dessa família. Talvez a sua bisavó lá atrás, Quinta geração quinta já. geração, talvez sua avó lá atrás não imaginava que a desculpa para passar mais tempo fora de casa estaria chegando em você, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Então, quando eu começo a perceber as coisas, tenho um olhar grato daquilo que Deus está fazendo, eu começo a ver que Deus está fazendo muitos milagres. Eu estava conversando com um amigo chileno que tá conosco, veio nos visitar, e ele estava falando assim: olha, eu tô vendo aqui uma série de coisas que eu não imaginava. Assim. Foi a primeira viagem que ele fez sozinho para fora do país dele. E ele estava falando assim: quando eu era criança lá atrás, meus pais me levaram para uma igreja. E dessa igreja a gente começou a tocar e ir visitar outras igrejas. E eu conheci um pastor X. E esse pastor X me apresentou a brasileiros. E o fato de me apresentar para esses brasileiros, eu tive contato com várias pessoas que chegaram até vocês. E eu conheci vocês e agora eu estou aqui. E eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Então, uma série de coisas aconteceram para que ele olhasse e falasse assim: eu sou grato porque Deus me apresentou vocês e que hoje eu tenho uma casa em Brasília, que eu posso vir visitá-los. Então, quando a gente começa a ser grato por coisas pequenas que Deus está fazendo, a gente começa a perceber os milagres que Deus está fazendo, que às vezes a gente não percebe e a gente não leva a sério e a gente não tem a noção de o quão profundo aquele simples ato gera, Sim, né? sim. Então, é essa percepção, essa gratidão de saber que, cara, cada dia que Deus está me dando é um milagre. Cada Reconhecimento. Exato, cada encontro que eu tenho, cada dificuldade ou escape que eu tenho é um milagre que Deus está fazendo, né? Ô, Barba, eu acho muito legal isso, porque essa consciência que, né, que você está trazendo para a conversa envolve uma coisa que eu acho que uma das principais tarefas do Espírito Santo da nossa vida é sincronizar as nossas histórias, os nossos corações, para o momento em que Deus quiser e na hora que Ele quiser interferir na vida de outra pessoa de uma maneira milagrosa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque normalmente quando a gente pensa em milagre, nós pensamos em alguma coisa assim, que é um anjo trazendo algo, né? Alguém, uma coisa assim, um sentimento, um negócio, mas assim, os milagres da Bíblia envolvem sempre pessoas Uhum. ali. Como é que você vê isso? Eu vejo isso de uma forma assim. Você falou que o Espírito Santo, ele é o responsável de sincronizar a gente eu vou colocar com essas palavras, com a agenda de Deus, né? Deus tem uma agenda e que a gente não sabe. É. A gente tá aqui e a gente não sabe, mas Deus tem uma agenda e o Espírito Santo vai sincronizando a gente com essa agenda. E aí, enquanto você estava fazendo a sua pergunta, Edu, eu lembrei de algo. Há, há algum tempo atrás, a Ellen foi, A tua esposa, a minha Ellen. esposa Ellen, foi trabalhar em uma outra escola. E nós ficamos muito felizes. E para nós o milagre era esse, porque a gente estava numa situação financeira complicada e essa escola era uma escola melhor, num bairro nobre, então pagava melhor e tudo mais. E ela foi trabalhar nesse lugar, fez muitas amizades. Eu, graças a Deus, tenho uma esposa que é muito relacional, né? E muito crente. Minha esposa, eu sempre falo isso, Deus me deu a graça de casar com uma mulher crente, crente mesmo de verdade, sensível àquilo que Deus está fazendo. Ela fez Ai, um várias beijo, amizades. Ellen. Olha aí. Não, tá ganhando uns pontos agora em casa. É. Ó. Então, assim, ela construiu muitas amizades e a gente acabou virando meio que os capelães dessa escola. Então, a diretora
que era filho do dono, a coordenadora, ela sempre chamava a gente pra lá conversar, fazer uma oração e tudo mais. E aí, em um determinado momento, teve um dia que a coordenadora dela chegou e falou assim: Olha, eu preciso muito de vocês. Falou pra ela, preciso muito de vocês. Ela falou assim, mas o que que foi? O que que aconteceu? Eu falei assim, ó, tem uma aluna, ela tá internada, ela tá na UTI. E assim, o médico falou que não vai passar dessa semana. E eu preciso muito que você vá no hospital com o Igor, porque vocês são os únicos crentes que eu conheço. E eu falei assim, ah, Ellen, eu não quero muito essas coisas, eu nem conheço a família e tal, e eu sou meio tímido, né? Então não sou muito assim. E aí ele falou assim: Não, amor. Talvez foi por isso que Deus me levou pra essa escola. Que percepção, hein? E aí eu falei: Ah, então tá bom. Aí a gente foi pro hospital. Cheguei lá, não tinha ninguém. E aí eu dei aquela carteirada, né? Olha, eu sou aqui, tal, capelão. E na época eu tinha minha carteirinha de capelão. Eu falei assim: Ó, vim visitar tal paciente. Eu falei assim: Ó, tá, mas ela tá em coma, então. Eu falei, não, mas igual eu quero ir. E aí a gente foi, eu entrei. E aí eu orei pela menina, eu e a Ellen. Eu não sei por que deu na minha cabeça de ler uma história do Evangelho. Eu peguei uma história lá de Jesus curando alguém e li pra menina, a menina em coma, né? E eu, sem nada. E aí quando a gente tava saindo, a mãe dela tava chegando. E a gente não a conhecia. Mas o porteiro falou lá que a gente tava visitando a filha dela e tal. Ela chorou, agradeceu, a gente orou com ela. E ela falou assim: Não deixa de vir, não, vem amanhã. E aí a gente saiu no carro, a Ellen virou pra mim e falou assim: A gente precisa vir todos os dias. E aí a gente começou a ir todos os dias, indo todos os dias. E um dia a gente chegou lá e a menina tava sentada na cama. E, Glória a Deus. e aí a gente falou assim com os enfermeiros, assim: O que que tá acontecendo? Ela melhorou? Eu falei assim, nossa, uau, que legal. E aí eu fui falar com ela, oi, tudo bem? E ela, nossa, você veio de novo, como? Aí eu me assustei, eu falei assim, como ela sabe Como é que que eu tô sabe? vindo? Assim, eu amo quando você vem contar as histórias de Jesus pra mim. Por mais que ela estava em coma, em alguma, e aí não é minha área, eu não sei o que que Não, aconteceu. mas muitas vezes a audição fica preservada, gente. Olha aí. E eu não tinha nenhuma noção dessas coisas, e ela tava ouvindo. E a gente gerou um vínculo. E eu acho que é isso, né? Ou os ouvidos dela foram abertos. Foram abertos. E assim, é, a gente gerou um vínculo. E eu acho que é isso, dentro daquilo que você falou. Os milagres sempre vão. Deus vai sempre usar pessoas, né? Sabe, Incrível. sabe o que eu gosto dessa história, Bárbara? Maravilhosa, fico até arrepiado de ouvir, né? Como Deus faz, mas assim, porque muita gente que tá ouvindo o nosso bate-papo tá sempre buscando uma resposta de oração, mas nunca percebe que pode ser a resposta de Exato. uma oração. Então, acho que a gente tem que orar um pouco mais para ser resposta de Uhum, oração, porque oração tem milhares sendo feitas agora do nosso lado. Quantas famílias uhum. estão orando? Quantas pessoas estão pedindo que, se Deus existe mesmo, então que Ele faça alguma coisa, coloque alguém no caminho, não é Aham. verdade? E às vezes você é essa pessoa. E aí, se você não tiver é, com gratidão e percebendo cada detalhe, Exposto. você passa. E Jesus tá. Você sabe, né? Eu tenho um imaginário, né? Então eu fico pensando que. E isso eu aplico na minha vida. Eu fico pensando assim: às vezes Jesus tá querendo que eu tenha esse contato aqui. E eu tô pensando na minha vida e eu não vou me perceber disso, Eu penso isso às vezes né? também. Uhum. Então, uma outra história, né? Eu gosto muito dessas histórias. Durante um tempo, foi até por conta disso que eu conheci a Koinonia e o Pastor Paulo. Eu trabalhava com meninos em mídia socioeducativa. E aí, todas as vezes eu visitava todo sábado. E eu falava pra ela, eu brincava falando assim: hoje é o dia de eu ficar preso com meus amigos. E aí eu ia todo sábado, eu passava a tarde inteira lá e tudo mais. Só que trabalhar
ambiente, ele é bem desgastante, porque você tem algumas alegrias, pouquíssimas, mas muitas decepções, porque as pessoas não mudam de vida fácil, a realidade é complicada. O contexto é muito complicado. Muito. E aí um dia eu tava andando ali, indo do CONIC para o Conjunto Nacional, e a minha oração era assim: Deus, eu tô cansado. Eu acho que o que eu tô fazendo não tá surgindo efeito, eu não vejo nada, não vejo mudança, não vejo isso, não vejo aquilo. E comecei a fazer essas orações assim, né? E às vezes a gente precisa fazer essas orações meio idiotas e para Deus meio que falar assim: calma aí que eu vou Orações te. de entrega, né? É, e aí é aquele negócio assim, aí Deus meio que abriu uma janela do céu e eu tô andando assim, e aí de repente eu sinto alguém tocando meu ombro assim. Barba. Aí eu me virei assustado, né? Lembra de mim? Eu, menor ideia. Ele sempre me visitava, cara, todo sábado. Eu falei assim: ah, agora já me situei onde eu tô. Gente, Eu ficava no pavilhão tal, e você falou isso comigo. Aí eu lembrei do rapaz. Ele falou assim: eu te vi passando e eu falei: não posso deixar, eu preciso falar com ele. E ele veio e falou assim: ó, quero te apresentar a minha esposa. Poxa, tô casado. E eu falei: ah, eu já me liguei. Eu falei assim: Deus tá me respondendo. Senhor. E aí ele: tô casado e tal. E eu lembro que você falou que se eu quisesse eu podia mudar de vida. Eu podia voltar a estudar. Eu quero te falar, eu passei na UNB. Que chique. E aí, assim, meu coração não cabia dentro de mim, né? Eu falei assim: uau. E ele falou assim: e tem mais, eu queria te falar, eu sou obreiro na igreja hoje. E obrigado. Deu a mão pra esposa dele e foi Só o embora. básico, só isso. E eu Que lindo. fiquei assim, meio em choque. E Deus falou assim: tá vendo? Não é em vão. Eu te levei pra lá por um motivo. E você não vai saber quais são. Mas eu te mostrei um dos muitos que eu tive. Simples assim, meu. Ô, Bárbara, eu acho muito legal porque me lembra já de quando Jesus fala da semente de mostarda, a gente interpreta tão mal aquilo, mas assim, a semente que a gente planta pode ser só uma coisa que a gente acha pequena, a gente não Pequeno. tem ideia do Do poder tamanho. Exato. e da transformação que isso traz, né? Tu vê, Exato. isso não mudou só a vida desse rapaz, mas mudou a geração para frente, né? Tem Claro. uma nova história sendo escrita, né? Com certeza. Então, assim, é como eu estava dizendo, se a gente está percebendo e a gente é grato pelas pequenas coisas, os grandes milagres, eles vão aparecer. Porque é natural, é a semente pequena que se torna uma árvore grande, né? É aquilo que você acha que não vai dar fruto e que de repente desabrocha. E aí você não pode ficar preso assim: ah, não, eu quero um sinal e eu quero isso e mas eu nunca vivi um milagre porque eu nunca fui nada, porque Deus não fez. Não, o Senhor está fazendo grandes coisas e você está Sempre. participando dessas grandes coisas que Deus está fazendo, né? E O assim, desafio é a A gente questão, crer, né? Porque a exatamente. fé e milagre, eles caminham juntos, né? Uhum, Estão muito ligados. A questão não é se Deus está fazendo alguma coisa em Águas Claras, no Areal, no Mangueiral, em Guará, é se a gente vai fazer parte do que Deus está fazendo. exatamente. Se a gente vai se juntar a ele, como Jesus fazia com o Pai. Falava, eu vejo meu Pai. E porque eu vejo ele fazendo, eu faço igual. É isso que eu quero dizer quando eu falo da sincronia do Espírito É, Santo, porque quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, a gente não gasta tempo falando assim, por quê? Mas por que que eu vou? Por que que eu faço? Talvez não, Porque, talvez eu tenha entendido errado, talvez eu tenha ouvido. A gente vai lá e faz, né? né? Essa semana agora, a gente tá falando de graça no pequeno grupo, né? E aí, teve um pequeno grupo que a gente terminou, e esse meu pequeno grupo, ele é muito engraçado. Eu tenho dois pequenos grupos muito diferentes e muito engraçados. Um funciona às 9h30, 10 horas da noite na igreja, e vai até meia-noite. Então, assim, imagina Universitários, né? universitários, a galera que tá se preparando para fazendo cursinho e tudo mais. Então imagina o nível desse pequeno grupo. Assim, a gente devaneia horrores e já agrega aí o sono. Então imagina o que sai. Mas e o outro pequeno grupo, e essa
experiência foi no outro. De terça-feira é da galera da transição, a galera que tá entrando na juventude. Então, a galera de 17, 18, 19. Essa galerinha é muito engraçada. E a gente teve o evangelismo e eles ficaram muito tocados com o evangelismo que a gente fez pós-conferência, né? Que era Fé em Ação. E eu falei assim, vamos fazer o evangelismo, vamos sair à noite e vamos levar carta de esperança e tudo mais. Foi uma ação muito legal. E depois disso eles se mobilizaram, eles fizeram um grupo no WhatsApp fora do pequeno grupo para compartilhar as experiências que eles estavam tendo a partir daquele dia. Eles começaram a ler mais, orar mais, então, e eles estão naquela coisa assim. E aí terminou o pequeno grupo, a gente falando sobre graça, que salva, que transforma, né? E aí um deles falou assim, eu acho que a gente tá muito errado, porque a gente tá fazendo muito pouco. Deus tá chamando a gente para fazer mais. E assim, depois daquele dia do evangelismo, aí ele parou assim, deu aquela pausa dramática, falou assim, eu nunca recebi um abraço tão verdadeiro de um cara que eu nem imaginava que existia. Mas Deus sabia que ia estar lá. E ele conta que no evangelismo ele já tinha passado por aquele lugar umas 2 vezes e de repente esse rapaz saiu Apareceu. fumando um cigarro e ele entregou a carta e começou a falar de Jesus pra ele. E o cara falou assim, eu precisava muito disso. E deu um abraço nele. E ele abraçou o cara estranho, assim, primeira vez que o cara tá vendo. E isso em Brasília sabe como é que é, né? Uma coisa assim mesmo. Não, isso é Ou- milagre, gente. E ele falou assim, eu nunca recebi um abraço tão sincero. E assim, depois disso, minha vida mudou. Eu não posso deixar. Porque talvez tenha alguém que precisa de um abraço e eu não tô lá, né? Então, tá sincronizado com aquilo que Deus tá fazendo, assim. E eu falei nesse evangelismo pro pessoal, eu falei assim, olha, a gente vai, mas a gente precisa lembrar de algo. Jesus já tá lá. A gente não tá indo levar Jesus, a gente não, Jesus já tá lá, Jesus já tá fazendo coisa lá. A gente é que não tá sabendo. E assim, as histórias são exatamente isso. A gente de chegar lá e as pessoas falam assim, nossa, eu tava em casa, eu vim pra cá porque o meu amigo me chamou, porque ele percebeu que se eu ficasse em casa eu ia fazer uma besteira. E aí eu chego aqui e encontro vocês. Um outro rapaz drogado falando assim, mas será que Deus vai ouvir a oração que você vai fazer por mim? Porque eu acabei de me drogar. E o pastor Sandro, a figura, é claro que Jesus vai te ouvir, ele vai te ouvir até agora, vamos orar agora. E orou. Então, assim, Deus está fazendo. Aí, então a pergunta não é, será que Deus vai fazer um milagre? Não, Deus já está fazendo um milagre. Sempre Será que eu vou participar desse milagre? Eu gosto muito do que tu falou sobre Jesus já estar lá, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito errada que a gente vai levar Deus para as pessoas. Eu acho que a nossa missão, na real, como igreja, é tornar visível o Deus invisível. Quando a gente tá lá, Jesus se torna visível, se torna um abraço, se torna palpável Exato. para essas pessoas. A questão é que muitas vezes a gente não está lá, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ele tem essa frase, exatamente essa frase que você falou, né? Só que ele coloca assim, nós precisamos ser a parte visível de um Deus invisível. Maravilhoso. Então, nós precisamos ser essa parte, porque Deus se faz visível através de mim. O amor de Deus flui em mim e através de mim, né? Então, se a gente não for, as pedras vão. E eu penso sempre isso, na minha vez, não. Não vai ser na minha vez que as pedras vão ter que clamar. Porque eu vou estar aqui. Eu quero estar sensível. Eu quero perceber cada milagre que Deus está fazendo. Eu gosto muito da maneira como a gente está conduzindo a conversa, porque tu traz uma coisa muito legal, Barro, que é a ideia de que o milagre não é uma simples mágica de Deus, não é uma purpurina que não é Deus uma mágica joga, de não Deus. é uma coisa simplesmente para nos agradar. O objetivo do milagre de Deus é mostrar que ele está botando esse mundo de volta nos trilhos, que é Exatamente. dele,
e que ele está fazendo milagres para reconciliar as pessoas com ele, para trazer de volta para Exato, casa, né? Então a exato. gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça, né? Porque quando a gente pensa que é um ato mágico de Deus que vai fazer um plim e a É coisa isso, é o aconteceu, milagre pelo milagre, é, né? aí a gente começa a ir para coisa que é mais espetáculo do que realmente o que um milagre significa. Um milagre, para mim, significa transformação. Então, o milagre nunca acaba na cura. Ele sempre vai Além. para depois da cura. Então, eu era cego, mas e aí depois? Não, eu voltei a ver, mas e Era depois? cego de quê, né? Né? E aí, se você for ver, e eu acho isso interessante que Jesus fala assim, ó, não fala pra ninguém. E aí, o cara não consegue, ele não se contenta, fala assim, como eu não vou falar? Eu não vi, agora eu vejo. E, uau, você tá vendo? É claro, Jesus me curou, cara. A minha vida foi transformada, eu agora já não sou mais a mesma pessoa. Então, é o que vai além, né? Então, eu não posso ficar olhando assim, um milagre é um passe de mágica. Não, o milagre ele tem uma função. E qual é essa função? É te aproximar desse Deus que quer fazer um milagre maior na sua vida, que é trazer você para O perto dele. verdadeiro milagre, né? Exatamente. Eu converso às vezes com pessoas e elas ficam muito, às vezes, né? A Débora que também é psicóloga, a nossa pastora Débora aqui, acho que ela tem essa experiência, né, Débora? A gente conversa com pessoas que estão em situações muito fragilizadas às vezes, né? Tem um diagnóstico, estão enfrentando uma doença muito séria. Eu perdi uma pessoa conhecida essa semana, ela passou os últimos 5 anos com uma doença autoimune, foi triste ver o final, Uhum. mas ela lutou e tal. Mas essa perspectiva, às vezes, mas Deus não responde, por que que Deus não cura todo mundo? Um dia eu percebi isso que o Barba falou, que o verdadeiro milagre já está garantido para todos nós, né? O verdadeiro milagre é a ressurreição. Todos nós vamos ser curados Uhum. física, emocionalmente, Sim. psicologicamente. Sim. E a gente, às vezes, né, Débora, às vezes, num momento desse de dificuldade, fragilidade, às vezes a gente pode deixar a gratidão um pouco de lado. A gente tem que lutar contra isso, né? Por isso que a fé, em relação à gratidão, ela é indissociável, não tem como, né? Porque a perspectiva da gente é uma perspectiva para o eterno. Uhum. Pode ser só lá no eterno, né? Exato. Mas ela é para o eterno, é uma perspectiva diferente mesmo. Eu ouvindo isso aí, eu lembrei de um testemunho que eu escutei. De um irmãozinho que era bem assim, iletrado e tudo mais, e aí, mas muito fiel. E aí ele recebeu um diagnóstico de câncer. E aí o pastor dele foi visitar ele falou assim, pastor, me disseram aí que eu tenho esse tal de câncer e tal, e que agora eu vou ter que ir lá no hospital mais vezes, fazer uma tal de uma quimioterapia. E assim, uma bênção, pastor, isso. Porque a quimioterapia, pastor, eu vou ter que passar lá a tarde inteira tomando a medicação, sabe? E eu fiquei internado naquela ala lá e eu preciso voltar lá. E aí, o pastor ficou sem entender. Eu falei, mas por que que você precisa voltar lá? Não, eu sei que você precisa voltar a fazer seu tratamento, mas por que que você tá achando que é uma maravilha? Eu falei assim, não, porque eu entendi, pastor, é meu campo missionário. Então lá tem o José, tem o João, e eu já falei de Jesus pra ele. E aí ele foi fazer uma quimioterapia, ficou muito debilitado e ele não pôde voltar pra casa. E aí o pastor foi visitar ele lá, né, na ala. E ele chegou lá e falou assim, pastor, que bom que você chegou, porque eu não tô podendo fazer muita oração. Mas assim, ó, o José já se converteu, o João também, mas agora tem o Manel. O Manel, eu já falei pra ele, mas ele precisa de uma oração. Vai lá orar por ele. Que lindo, hein? E aí, Olha só. ele saiu falando de Jesus na ala inteira. Agora você vê, né? Aos nossos olhos, às vezes, não tem nada de extraordinário na quimioterapia. Porque é um protocolo, é um processo. É doloroso. E a gente está vivendo num contexto hoje que tudo tem que ser extraordinário. Então, tudo tem que ser aquele milagre com plim-plim, purpurina e tudo, né? Aham.
E Deus, ele trabalha no ordinário, né? A vida Exatamente. ordinária é uma vida que pode ser de milagres, né? Uhum. E o que me chamou mais atenção na história toda é que eu fiquei esperando, né? Assim, falou assim, alguém orou por ele e ele foi curado do câncer. Na história desse irmão, em nenhum momento ele pediu para alguém orar por ele para curar. Pelo contrário, ele falou assim, eu preciso ir fazer a químio. Eu preciso estar no tratamento, porque é o meu campo missionário. É impressionante. Então, a gente sabe que é uma doença terrível, que a quimioterapia é muito invasiva, que você fica muito debilitado. Mas ele tinha a alegria de ir lá, porque ele sabia que ele precisava estar lá, porque ele estava sincronizado com essa agenda de Deus, Pois, hein? de que era a responsabilidade dele aquela ala. Ela Já- era a igreja que Deus estava chamando ele para congregar naquele momento. Os milagres de Deus, escrevemos aqui, são lembretes que Deus continua escrevendo a história e as nossas histórias. Eu acho que a gente pode, indo por finalmente aqui, lembrar isso para todo mundo que está nos ouvindo, que não é que Deus entra na nossa história, nós entramos na história de Deus e Ele está Exatamente. entrelaçando todas as nossas histórias, nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo, para essa missão, essa agenda dele, esse compromisso dele de reconciliar todas as coisas com ele, né? As Exatamente. pessoas, mudar tudo, né, Bárbara? Que coisa maravilhosa ouvir isso. A Débora falando sobre fé e a gratidão juntos. Inclusive, quando a Bíblia fala sobre Abraão, fala que Abraão creu contra toda expectativa, né? Eu acho que a Uhum. fé tem esse caráter do Bárbara falando, às vezes nós oramos contra toda a expectativa. Às vezes a pessoa vai fazer a quimioterapia com alegria no coração, contra toda expectativa, porque tem algo maior acontecendo, né? Esses milagres que a gente não pode perder na nossa vida. Bárbara, faz um desafio prático para o pessoal que está nos ouvindo, por favor. Bom, para você que está nos ouvindo, nos vendo aí, eu gosto muito disso, né? Então, esse desafio eu queria que você levasse com você. Compartilhe com alguém um milagre que você vivenciou. Compartilhe as bênçãos que Deus realizou na sua vida, nesse ano ou em anos passados. Com certeza Deus realizou milagres esse ano, né? Inclusive a gente brincou antes de começar a gravar, eu falei assim, o ano ainda não acabou, ué. Então, eu tô na expectativa que Deus vai fazer muitos milagres ainda, que a gente vai vivenciar coisas muito grandes Amém. até o final do ano, porque Deus está fazendo todos os dias. Então, eu quero te desafiar a fazer isso. Compartilhe com alguém um milagre, uma bênção que Deus realizou na sua vida durante esse ano, durante a sua jornada com Ele. Porque quando você compartilhar isso e você vai mostrar essa gratidão pelos milagres que Deus está fazendo, com certeza Deus já vai começar a agir na vida dessas pessoas. Uma bênção puxa a outra, né? Ontem eu estava no meu PG, a gente estava nesse momento de compartilhado, e alguém fala uma coisa, outra coisa, a gente começa a lembrar, foi indo, foi longe, viu? Isso. Foi muito bom. Quando a gente compartilha, a gente sempre relembra os grandes feitos do Senhor, né? Tá bom, então eu queria encerrar, a conversa está muito boa, como sempre. Obrigado, Débora, obrigado, Bárbara. Eu que agradeço. Tem a próxima live, vai ser gratidão na adoração para amanhã, no próximo dia, gratidão na adoração. Então continua assistindo, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Até lá e até a próxima.